Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou contar pra vocês quais livros eu pretendo me desfazer, livros que eu não quero mais na minha estante. E antes de começar, eu quero falar pra vocês que caso vocês queiram algum desses livros, vocês podem entrar em contato comigo que eu vendo pra vocês, envio, caso vocês não sejam da mesma cidade que eu. Como são livros usados e alguns bem antigos, eu vou vender bem baratinho, bem barato mesmo, então vocês podem entrar em contato comigo. E o primeiro deles é o Divergente. Como vocês sabem, eu acho que eu já falei algumas vezes, eu tô lendo a série agora em inglês porque eu comprei o box. E então esse daqui é a versão em português e eu tenho só ele. Então não faz sentido eu ter duas versões do mesmo livro. Não é um livro que eu gosto tanto assim e também ele é só o primeiro, né, o primeiro volume. Então eu não vou ficar mais com esse livro. O segundo livro é o volume 1 do Medo Clássico do H.P. Lovecraft. É uma edição bem bonita da Dark Side. É bem bonita mesmo, bem trabalhada. Eu fiquei assim com uma birra inacreditável desse livro e eu decidi me desfazer desse livro. Caso você queira, você pode entrar em contato comigo. É uma edição bem bonita, mas pra mim assim não vale a pena. Os próximos livros que eu estou me desfazendo é o primeiro e o segundo volume do Fazendo Meu Filme, da Paula Pimenta. Este livro aqui eu ganhei há muitos anos e eu li e na época eu gostei bastante. E aí eu acabei não lendo o segundo volume e passou da hora totalmente. Porque essa história, apesar de ser divertida, é uma história bem jovenzinha, assim, bem adolescente. E eu agora já não tenho mais idade para ler esse livro e provavelmente não vou ler, eu nem lembro mais do que se passa no primeiro. Então eu pretendo me desfazer desses dois livros, mas eu lembro que eu gostei bastante do primeiro quando eu li. E eu gostei bastante também do Fazendo Meu Filme, que é da mesma autora. E eu sei que tem muita gente que gosta, então é só realmente uma questão de não condizer mais com a pessoa que eu sou hoje em dia. O próximo livro é O Fios de Prata, do Rafael Dracon. Este é um autor brasileiro. Ele é o mesmo autor de Dragões de Éter. Na época que eu li o Dragões de Éter, eu tinha gostado bastante. Hoje em dia eu vejo muita gente criticando, aí eu não sei se eu realmente gostei, mas na época eu gostei muito. Eu lembro que eu terminei de ler e queria voltar para o início. Foi um livro assim que eu gostei demais e é um livro nacional. E aí eu comprei este daqui única e exclusivamente porque era do Rafael Dracon, achando que ia ser bom igual o outro. E este livro aqui pra mim é bem assim ruim, principalmente porque ele já começa, ele é uma história baseada no Sandman e eu nunca li nada do Sandman e eu não sabia. E assim, bom, apesar de ser uma releitura e ele fazer referência a um livro que já existe, a uma história que já existe, eu acho que ele devia ser um livro que você consegue entender sozinho, mas muitas coisas nesse livro pra mim, elas ficam meio soltas assim, se você já não souber a história do Sandman, você não vai entender. E fora isso também tem umas passagens assim que eu achei péssimas. E eu acho que também o fato de que eu tinha uma expectativa altíssima por causa do Dragões de Éter, eu acabei achando esse livro muito ruim, então é por isso que eu vou me desfazer dele. Mas eu acho que essa história talvez seja boa para outras pessoas, e principalmente quem já conhece o Sandman, mas eu não sei também. Assim, eu acho que é uma boa oportunidade de qualquer forma, porque é uma fantasia, é um livro nacional, mas eu não gostei muito. O próximo livro é o Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Esse é o primeiro volume, eu já li o primeiro e o segundo. Eu decidi me desfazer desse livro aqui porque eu comprei o box em e-book e eu não vou ler mais, assim, não faz sentido eu ter só o primeiro volume. Eu gostei bastante quando eu li e eu tenho muita vontade de continuar lendo. Como eu disse, eu até comprei o box, mas não faz sentido eu ter só o primeiro volume. E se eu for comprar, provavelmente eu vou comprar aquele box novo, da edição nova, porque essa edição aqui ela é bem antiga, então ela não é mais lançada. Se eu fosse comprar dela, eu teria que comprar em sebo, e aí é muito empenho. Eu não vou fazer isso, então eu decidi me desfazer desse daqui, mas eu gosto bastante dessa história. Outro livro que eu não pretendo continuar na minha estante é O Morcego, do John Nesbo. Não tem exatamente um motivo muito específico, eu não detestei esse livro. Na verdade, é um livro de suspense, assim, bem normal, assim, não tem nada demais. Não é um livro muito incrível, mas também não é um livro ruim. Mas eu não tenho nenhum outro livro desse autor e eu não tenho muita vontade de continuar comprando. Eu não gostei tanto assim da escrita dele. E na época eu tava sem espaço na minha estante. E aí eu decidi tirar, pensei, eu vou tirar esse. E aí acabei deixando mesmo entre os livros que eu pretendo, não pretendo mais continuar com eles. Mas é uma história bem legal, eu gostei bastante quando eu li. Apesar do que eu disse, né, de que não é uma história extraordinária.
É um livro bem legal, só realmente eu não pretendo comprar mais livros desse autor. Este livro aqui, O Preço de uma Lição, eu comprei quando eu era bem nova, bem adolescente, e ele é bem ruim, e eu já achei ruim na época que eu li. Eu já não tinha muito critério naquela época e eu já não gostei, então se eu fosse ler hoje, eu acharia péssimo, e é por isso que eu vou tirar ele da minha estante, por motivos de que não gosto mesmo, bem ruim. E por último, eu decidi me desfazer desse box aqui, com 3 livros de autores assim bem famosos, que são Caio Fernando de Abreu, Rubem Fonseca e Mário de Andrade. São autores bem assim populares, né? As capas desses livros são bem bonitas, eu acho eles bem bonitos, essa edição. Mas eu li apenas o Caio Fernando de Abreu. Eu acho que faz muito sentido as pessoas gostarem desse autor, mas eu não me identifico muito, eu não gostei tanto assim da história, da escrita. É um livro com contos, né, mais ou menos, é um compilado de contos. E eu não gostei tanto assim, e eu sei que eu não vou ler os outros 2, que eles vão ficar ali na minha estante pro resto da vida, e eu não vou ler nunca. Então, por esse motivo, eu decidi me desfazer, mas é uma edição super bonita. Os 3, assim, são bem bonitos. E eles estão novíssimos, nunca foram nem lidos. Mas eu decidi me desfazer deles, porque eu acho que eu não vou ler. E aí eles ficam me dando ansiedade ali, porque eu fico lembrando, eu penso, eu tenho que ler esse livro, eu tenho que ler esse livro. E aí eu nunca leio. Inclusive, tem outros 2 livros que eu fico com essa mesma sensação, que eu não sei se eu tiro da estante, ou se eu deixo e continuo tentando ler, que são inclusive do mesmo autor, que é O Arqueiro e As Crônicas de Starbuck, que são do Bernard Cornwell. Ambas as histórias eu acho que são similares, assim, são de época assim, são meio que sobre guerras e tudo mais, mas eu desanimo porque eu sei que são muitos livros. Essa coleção aqui eu acho que são 4 e eu tenho só 1, e essa daqui eu acho que são 3 e eu também tenho só 1. E eu acho que são histórias que seriam assim meio cansativas. Mas esses eu ainda não tirei da minha estante, a menos assim que você tem uma proposta muito incrível para me fazer, aí eu posso te vender eles, mas por enquanto eu ainda vou deixar na minha estante. Mas é aquilo que eu falei, geralmente eu fico olhando eles, aí eu fico, eu tenho que ler esses livros, e aí eu nunca leio, e aí eu vou me dando um pouco de ansiedade, mas mesmo assim eu ainda não decidi tirar eles da minha estante, assim, definitivamente. Bom, é isso. Comenta aqui se você gosta de alguma dessas histórias, se você não conhece, se você tem interesse por algum desses livros. E também se você costuma sempre tirar livros que você não lê há muito tempo da sua estante, ou se você deixa todos lá, mesmo que você não goste. E até o próximo vídeo.